97, ele é um salmo que ele tem a intenção, e aí é mais um salmo anônimo, mas que a maioria dos estudiosos defendem que este salmo foi escrito pelo salmista Davi, apesar de não há a comprovação direta de que foi Davi que escreveu este salmo. Há o entendimento, e aí alguém pergunta: pastor, por que há esse entendimento? Pela linguagem poética que os salmos de Davi têm, e o Salmo 97 é muito parecido com esta linguagem poética que Davi usa nos seus salmos. Então, apesar de ser um livro que não há como a gente dizer categoricamente que foi Davi que escreveu, há uma ideia, uma sugestão de que foi o escritor Davi, o grande rei de Israel. Este salmo exalta o Senhor como rei. Existem pessoas, inclusive na igreja e até pregadores e irmãos, que eles falam de Jesus como rei, como se o Senhor só fosse reinar no milênio. E olha que o texto afirma, o texto não diz o Senhor reinará, o texto não diz que o Senhor vai ser rei. O salmo começa: o Senhor reina. Olha que ele não está falando o Senhor reinou passado, ele não diz o Senhor reinará futuro, ele diz no presente: o Senhor reina. É claro que existe uma diferença entre o reino atual e o reino futuro. O reino atual é um reino que o Senhor tem o comando sobre todas as coisas, porque o Senhor ainda está no trono e sempre estará no trono. O Senhor comanda sobre tudo. Este reino, o Senhor tem o seu povo como seus súditos. Nós fazemos parte do reino de Deus aqui na terra. Nós somos os súditos de Deus aqui na terra. Nós somos os representantes do reino de Deus aqui na terra. A diferença do reino futuro é que quando a igreja for arrebatada e acontecer a grande tribulação, e depois que se passar todo o processo, aliás, a grande tribulação, e acontecerá as bodas do Cordeiro, e a Bíblia Sagrada diz que houver a batalha do Armagedon, e o Senhor defender Israel lá no vale de Megido, e a Bíblia Sagrada diz que após isso ele estabeleceu o seu reino milenar. O milênio é diferente do reino de hoje, porque o reino de hoje Deus está no controle no céu, parcialmente sobre toda a terra, controlando. Mas o milênio não, o milênio ele desce e ele governa todas as nações da terra. Vai haver uma época que o único governante da terra será o Senhor, e não haverá outros presidentes poderosos, não, haverá só um único governante exclusivamente na terra, que aí nós chamamos, segundo a Bíblia, de milênio. Por que é milênio? Porque Deus, através de Jesus, Jesus, reinará durante 1000 anos aqui nesta terra. A igreja já foi arrebatada, a igreja tem corpo glorioso, a igreja vai estar com o Senhor reinando, e aqueles que sobreviverem, diga-se de passagem, não serão tantos assim, porque quando a gente lê o livro de Apocalipse, só a planta que vai cair na água, chamada absinto, vai matar a terça parte dos homens, quem beber da água. E depois você encontra lá que ainda tem os 7 selos e os 7 cavalos, né? E as 7 taças. Só os 7 selos, os 7 cavalos e as 7 taças devem matar aí quase a metade da população mundial. E isso se nós falarmos das grandes catástrofes, porque o mar vai virar sangue, significa dizer que toda a vida marinha morrerá, as estrelas vão deixar de dar o seu brilho, haverá um julgamento de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala de uma pedra que vai cair no céu de 45 quilos sobre a cabeça do povo, e 45 quilos saindo de lá. Quando chegar aqui você imagina qual é o poder destrutivo dessa pedra. E a Bíblia fala de gafanhotos, que provavelmente são demônios, aqueles anjos caídos que foram presos em cadeias do rio Eufrates, que fizeram parte da rebelião de Satanás do céu, de Lúcifer. E esses anjos, que a Bíblia chama de gafanhoto, eles terão um poder destrutivo terrível.
eles vão agir durante 6 meses. É claro que no caso desses gafanhotos, ele não vai matar, ele vai causar sofrimento, porque a morte vai estar presa. E ele tem barulho, o barulho das suas asas são como um barulho de carro, a cara é como cara de leão, o cabelo como de cabelo de mulher, e o corpo como de cavalo. E eles vão tormentar a raça humana que estiver viva durante 6 meses. E a dor vai ser muito forte, a causa da dor vai ser provocada por esses demônios, que a Bíblia diz que eles são gafanhotos. Pode observar que toda vez, algumas vezes que a Bíblia fala de gafanhoto, ela está trazendo a referência a demônios. Quando a Bíblia diz que quando o crente não é fiel no dízimo, tem 4 demônios que atingem na vida dele financeira. A Bíblia trata esses demônios como destruidor, cortador, migrador e devorador. Pode observar que todo mundo que não é fiel, aí tem gente que diz, pastor, mas eu não sou fiel e eu ganho bem, eu sou empregado, mas não faz nada, porque tem 4 demônios que agem na vida de uma pessoa que não é fiel. E isso não é o pastor Edivaldo que está falando, é a Bíblia que diz que quando eu não sou fiel, tem 4 gafanhotos, e ali é a referência de demônios: destruidor, cortador, devorador e migrador. Um dia eu vou fazer um estudo detalhado sobre esses demônios, como é que ele age. Porque tem gente que pensa que é o demônio que chega e diz, me passa seu dinheiro. Não, ele vai agindo em coisas que você acha normal, né? Ele vai agindo quebrando, para você ter que gastar dinheiro para consertar, fazendo alguém roubar, para você ter que gastar dinheiro para comprar de novo. Ele vai agindo em enfermidades, para você ter que gastar seu dinheiro com remédio. Ou seja, tem várias áreas que esses demônios atuam. E esses gafanhotos do Apocalipse, eles são demônios. Ora, se Satanás tem o poder que tem, e existem anjos que foram castigados por Deus e estão presos, porque conforme a angelologia, eles têm o mesmo poder que Lúcifer. Imagine, um Satanás já provoca o que está provocando, imagine essa satanadaiada toda no mundo, perturbando as pessoas, em forma de gafanhoto, né? E aí, quando passar esse período de 7 anos, aí vem o período do milênio. E o período do milênio é 1000 anos. E no período do milênio alguém pergunta assim, pastor, e no período do milênio como é que vai ser? Normal, vida normal. Quando eu falo vida normal, é normal entre aspas, porque o mundo vai estar assustado com a catástrofe que passou. Mas por que o mundo vai ser um mundo bom? Porque Satanás vai estar preso. E a maioria das maldades que existe no mundo, quem é que provoca? Satanás. Ele vai estar preso, ele não vai poder atuar. E acontece uma coisa interessante durante o milênio: haverá nascimento, haverá vida normal. Só tem uma diferença: o rei não é corrupto, o rei é santo, o rei é puro, o rei é justo. É o Senhor dos senhores que vai estar governando na terra. Não esqueça disso, na terra, todo o universo, todo o planeta Terra. Isso é interessante. Mas fora este reino milenar, Deus continua reinando. Deus, ele não só vai ser rei durante o milênio. Durante o milênio haverá a ação dele direta na terra como governante. Mas Deus está no trono. Deus está com o poder absoluto. Deus reina. Deus é poderoso. Deus é o Senhor que está sobre o controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós chegamos no Salmo 97, nós atingimos o auge do tema, o qual descreve a vinda do Senhor na terra para inaugurar o seu reino. Enquanto o Salmo 96 revela um rei que vem, o Salmo 97 apresenta um Deus que veio e reina. E aqui ele tem duas funções, o Salmo 97. Tanto ele mostra esse Deus que tem esse controle, e nós somos como igreja os seus súditos, como ele traz a referência apocalíptica, ou a referência profética deste reino que eu acabei de relatar aos irmãos. Os últimos 3 salmos na sessão concluem mostrando que este rei deve ser festejado e que Deus usa os homens como instrumentos a fim de exercer sua soberania. Deixa eu falar mais uma vez, e eu já falei isso aqui, repito:
Deus gosta de festa. O céu é um lugar de festa. E Deus gosta de ser adorado e celebrado. E Deus gosta de ser exaltado e glorificado. Pegue na mão do seu irmão e diga: toda vez que você tiver a consciência, nunca se esqueça, Deus lhe fez para adorar. Quando você entrar no templo, não espere ninguém mandar você adorar. Adore-o. Quando você estiver andando, adore-o. Quando você estiver trabalhando, adore-o. Porque o adorador não adora só no templo, ele adora em qualquer lugar. Deus ama ser adorado. Deus exige ser adorado. E Ele é o único que merece toda a adoração. O salmo todo é um elogio à grandeza e majestade divina. Tem gente que passa o dia todo e não diz nada para Deus. Tem gente que só fala para Deus quando é para pedir. Senhor, me guarda. Senhor, me ajuda. Senhor, me protege. Senhor, abre a porta. Mas na hora de dizer: Senhor, Tu és lindo, Senhor, Tu és maravilhoso, se não fosse o Senhor eu não estava aqui, eu não vivo sem o Senhor, Tu és a razão da minha vida, eu reconheço que Tu és meu Deus, eu reconheço que sem Ti eu não posso, eu reconheço que Tu és o comandante da minha vida, eu reconheço que Tu és o tudo que eu preciso, eu reconheço que sem Ti eu não vou. São poucos crentes que durante o dia abrem a sua boca para dizer isto. Poucos crentes. Geralmente, a maioria das pessoas quando abre a boca é: me dá, me guarda, me protege, me livra, abre a porta, me exalta, cumpre as tuas promessas. Deus está querendo adoradores e não cobradores. Deus está querendo aqueles que tributem a Ele a glória e não aqueles que ficam exigindo dele como se fosse a obrigação dele fazer. Se você ainda não fez isso hoje durante o dia, eu gostaria que você durante meio minuto levantasse a sua mão e dissesse palavras lindas e maravilhosas para Ele. Vamos ver se você tem, vamos ver se você consegue. Pode observar, amém, pode observar que o barulho é muito menor do que se eu mandasse você levantar a mão para receber uma vitória. Se eu dissesse: levante a mão que você vai receber uma bênção, é uma zoada como de cachoeira. Levante a mão e diga uma palavra bonita para ele. A gente está mal acostumado. Às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer isto. Você precisa ler e reler o Salmo 97. É um salmo que está dizendo: Ele é, Ele pode, Ele reina, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele derrete, Ele é rei, Ele está no cima, Ele é Deus, Ele comanda. Palavras elogiosas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu tento durante o dia fazer isso várias vezes. Eu tento durante o dia dizer para Deus várias vezes. Eu digo para Deus: eu não merecia estar aqui, eu não merecia ter nada, eu não merecia andar de carro, eu não merecia ter uma casa, eu não merecia estar aqui. Quando eu chego em um lugar que é bonito, eu digo para Deus: eu não merecia estar aqui. Quem era eu? Eu estou aqui pela Tua causa, Tu és a causa da minha vitória, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Eu me rendo perante a Tua presença. Pega na mão do teu irmão e diga: faça um exercício de fazer isso diariamente. Deus quer ouvir da tua boca que Ele é lindo. Deus quer ouvir da tua boca que Ele é poderoso. Deus quer ouvir da tua boca que você não vive sem Ele. Deus quer ouvir da tua boca que Ele é o comandante da tua história. Deus quer ouvir da tua boca que Ele é o teu Senhor. Quem aqui no casamento não gosta de ouvir uma palavra elogiosa? E não é só as mulheres, os homens também. Mas mais as mulheres, mas os homens também. Imagina, você vive com uma mulher que nunca diz eu te amo. Você vive com um homem que nunca diz eu te amo. É horrível. Você vive com uma mulher que nunca te faz um cafuné, que nunca diz que você é maravilhoso, que nunca diz que você é demais. Imagina, é terrível. Imagina você viver com um homem que nunca diz que a comida está boa, que nunca diz que a roupa está bonita. É terrível. Diga para o seu irmão: assim é o relacionamento de muitos crentes com Deus. É só me dar, eu quero, me guarda. E eu te amo, não tem. E o carinho, não tem. E o elogio, não tem. E isso é muito sério. O salmo todo é um elogio à grandeza de Deus. Primeiro lugar, 1, 2, 3 já. 1, 2, 3 já, de novo. Ele dá algumas ordens. Primeira ordem, verso 1: regozijem-se a terra
pois o Senhor reina. Oh, glória ao nome de Jesus. Sabe o que significa regozije-se? Alegre-se em terra. E quando a Bíblia está falando de terra, ela tem duas referências. Ela fala da terra como planeta, mas a Bíblia também fala de terra como coração, como alma, como pessoa. Alegre-se, o Senhor reina. Levante a cabeça, o Senhor está no trono. Tribute a Ele a glória, o Senhor tem o controle da sua vida. 2, qual é a ordem de Deus? O verso de número 1 ao 6, ele diz: alegrem-se as ilhas, pois o reino de Deus é poderoso e justo. Os homens podem ser injustos, você pode ficar triste com os homens, mas o seu Deus não é injusto. Amém, meus irmãos? O reino de Deus não é injusto. E diga para o seu irmão: você faz parte desse reino. Glória ao nome de Jesus. Qual é a outra ordem aos súditos? Verso 7: prostrai-vos diante dele, todos os deuses, imagens de escultura e ídolos. Aí alguém diz: pastor, mas não só existe um Deus? Só existe um Deus, mas os homens fizeram outros deuses. Aí o salmista está dizendo: todos os que se dizem Deus e que se fizeram Deus devem prostrar diante dele e o adorar, e o glorificar, e o exaltar. Qual é a ordem de Deus para os seus súditos? Vós que amais ao Senhor, detestai o mal. Tem gente que diz que é servo de Deus, meu irmão, e tem uma paixão por o que é errado. Aí a Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda, antes tem o seu prazer aonde? Mas você encontra um bocado de crente que não tem prazer em ouvir a palavra, mas tem prazer em falar dos outros. Tem gente que não tem. Irmãos, você olha para a cara de alguns irmãos que você está ministrando uma mensagem de 1 hora, e você vê no olhar dele, na cara dele. Já viu? Você que é mãe aqui, que faz a comida e que você olha para a cara do seu filho, principalmente adolescente, né? Que quem tem mãe é filho adolescente, não é brincadeira. Tem mãe que fica: meu Deus, esse menino é filho adolescente, é assim mesmo, não é todo mundo igual. Faz a comida, ele olha assim. É a mesma coisa que tá uma facada na mãe, né? Toda mãe aqui se diz: Senhor, eu acabei de fazer comida para esse. Rapaz, olha a cara. Isso ofende a mulher. Quando ela faz uma comida que você olha assim. Tem irmãos que Deus prepara o banquete, prepara a palavra e traz ele para o culto. E quando Deus começa a servir, ele olha assim para o banquete. Então isso é assim: misericórdia. Pode observar que tem uns irmãos que eles não conseguem, além de não comer bem, ele não consegue ficar meia hora ouvindo a palavra. Agora olha para mim, ele consegue passar 2 horas assistindo novela. Ele consegue sentar na casa do vizinho, falar da vida de todo mundo a tarde inteira. A tarde voa. De joelho, não aguenta passar 15 minutos. Pega na mão do teu irmão e diga: um dos requisitos de quem faz parte do reino é detestar o mal. Quando você vê alguém que está na igreja e diz que é servo de Deus, que vai morar no céu, e ele não detesta o mal, ele está na igreja, ele diz que é crente, mas ele não pertence ao reino. Glória a Deus! Ele não é súdito. Ele é membro de uma igreja local, mas não é súdito. É por isso que naquele grande dia alguém vai chegar: eu preguei, eu revelei, eu orei. Apartai-vos de mim, maldito, eu não conheço você. Você não é do meu reino. Qual é a outra ordem ao súdito? E isso aqui, irmãos, é muito sério. Às vezes tem irmãos que estão na igreja, vê o pastor pregando e não presta atenção. Começa a se questionar: eu gosto de fofoca, eu gosto de novela, eu gosto de calúnia, eu gosto de roda de escarnecedor, então eu estou precisando ser liberto. Começa a se questionar, não ouça a palavra e diga: isso aí não é comigo não, isso aí é com a irmã fulano. Comece a olhar e pensar: eu faço parte disso. Eu não tenho o poder de te mudar, mas eu tenho o poder de te ensinar. Agora, mudar, você tem que querer. Se você não quiser, você vai ficar igual Judas. Fica com Jesus, anda com Jesus, come com Jesus e no final se perde. Tem gente que está na igreja, exerce cargo na igreja, exerce função na igreja, até liderança na igreja, e no final se perde. Olhe que Judas andava com quem? E mesmo assim se perdeu. Porque andar não é suficiente, tem que querer mudar.
Verso 1 e 11 e 12 diz o quê? Alegrai-vos no Senhor, ó justos. Pergunta para o Senhor, você é justo ou injusto? Porque se você for justo, você tem motivo de se alegrar. Por quê, pastor? A terra está complicada, a corrupção está dominando o mundo, mas o justo tem uma esperança que vai morar no céu onde não tem nada disso, então ele se alegra. Glória ao nome de Jesus. Em último lugar, o verso 12: louvem o seu santo nome. Glória a Deus. Você já louvou a Deus hoje? Você já louvou a Deus hoje? Você já louvou a Deus hoje? É uma luta, tem irmão que não consegue nem cantar o hino da harpa, de raiva. 2. Deus reina e reinará sobre a criação. A terra treme e se regozija. Deus reina e reinará sobre os reinos do mundo e o julgam. Deus reinará sobre todas as nações. Deus reina sobre os que se reavivaram. Do verso 10 até o 12, os que se reavivaram odeiam o mal e amam a Deus. Por isso Deus os protege, salva, oferece-lhe luz, alegria e felicidade. Glória ao nome de Jesus. 3. Deus reina e reinará hoje. Ele reina no céu e parcialmente na terra por meio dos seus súditos, mas logo ele regerá todo o universo ao instalar o seu trono aqui nesse planeta. Ao exercer sua soberania sobre todas as coisas, aqueles que não se submetem a ele verá um poder aterrador que derreterá até as montanhas. O verso 1 a 5. Não haverá Deus, ídolo, imagem de escultura ou qualquer outro poder no mundo que impedirá que o reino dos céus seja instalado neste mundo. É por isso que o povo de Deus não temerá o que poderá acontecer, pois sabe que o Deus que reina sobre tudo é maior que todos os ídolos e os deuses fabricados pelas mãos humanas com o coração cheio de pecado. Se isso ainda não te alegra, é porque você ainda precisa tornar-se súdito dele. O Senhor é todo poderoso. Repita isso comigo: o Senhor é todo poderoso. O nosso Rei é todo poderoso. Em quarto lugar, quem é que está no reino de Deus? Os puros de coração. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Existem muitas pessoas. Eu estava pregando domingo na sede de Camaçari sobre... Hoje nós estamos vivendo a época da onda do movimento gospel. A onda, virou uma onda agora. Todo mundo diz que é crente. Todo mundo diz que é crente. Atriz pornô diz que é crente. Artista que continua bebendo, fumando, diz que é crente. Tudo quanto é jogador de futebol agora, diz que é crente. Todo mundo agora. Agora você faz um show e coloca um artista gospel e lota de gente. É uma onda. Quantos são puros de coração? Poucos. Poucos. O que tem de gente dizendo que serve a Deus e o coração está sujo. Sujo. De maldade. De pecado. De mentira, de orgulho, de vaidade, de soberba. E infelizmente, existem muitas pessoas que não acordam por um tempo. Ele só vai acordar quando tiver tarde demais. Ih, rapaz, Jesus já veio. E eu fiquei, porque o coração estava sujo. Pergunta para alguém que está perto de você: como é que está teu coração, meu irmão? Como é que está teu coração? Vamos fazer um eletrocardiograma celestial aqui esta noite. Como é que está teu coração? Claro que eu tenho que explicar que esse coração que a Bíblia fala aqui não é um coração físico, orgânico, mas é a alma. Como é que está a tua alma? Se na tua alma tem ódio, mágoa, facção, cólera, ira, mágoas, ressentimentos, orgulho, arrogância, prepotência, presunção, está sujo.
Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao 15 diz: e traziam-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam que lhes traziam, aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os meninos, a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Você já viu criança ter maldade? Criança não tem maldade de nada. Um dia desse eu vi uma meninazinha brincando, e apareceu uma cobra. Ela pegou a cobra e agarrava na cobra. E a mãe de lá desesperada, meu Deus, solte, e ela dando risada com a cobrinha. Ela não tem maldade nenhuma, irmão. Ela não tem maldade. Não tem maldade. Quando você vê uma criança falando uma maldade, ela não tem, ela está repetindo o que viu alguém fazer, mas não é consciente. Tem gente que é tão maldoso, que até a mensagem de Deus fica ruim para ele. Tem gente que é tão maldoso que até a mensagem de Deus, quando chega no coração dele, está deturpada. Eu costumo dizer que tem gente que tem um motorzinho do capeta no ouvido, que tudo que passa naquele motorzinho chega sujo nele. A Bíblia chama isso de quê? Comichão dos ouvidos. Ouvido doente. Tem gente que está na igreja, você está pregando, em vez de ele estar recebendo, ele está interpretando do jeito dele. Sai, o pastor está falando com Chiquinha. Essa mensagem aí, deixa eu ver se Chiquinha está aqui. E se Chiquinha não estiver na igreja, ela ainda se presta ao serviço de dizer: pastor desceu a madeira e você ontem. Olha para o seu irmão e diga: isso é maligno, isso é satânico, irmão. Tem gente que é doente, tem gente que está contaminado. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos: olhe para mim, se eu pegar essa água cristalina, está aqui no meu copo, cristalina, e eu colocar ela em outro copo que está sujo, vai acontecer o que com essa água? Ela fica suja. Como é que está a tua vida? Porque às vezes até a mensagem de Deus que chega dentro de você fica suja. Irmão, tem gente que é uma maldade terrível, uma malícia terrível. Você não pode nem brincar. E aí, meu irmão, estou bem, graças a Deus, tá, aleluia. Você não imagina como eu estou bem. Isso é misericórdia. Não está com o coração puro. Olha o que diz João 3, do verso 3 ao 6. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Não é aquele que levanta a mão e que é membro de uma igreja, é aquele que não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode fazer o quê? Entrar no reino do céu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Pega na mãozinha do teu irmão e pergunta para ele: tu já nasceu de novo meu irmão? Ou tu está sendo enganado? E enganando. Quem nasceu de novo muda de vida, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu tenho uma novidade para você. Olha para mim. Ainda dá tempo de nascer de novo. Agora, se o toque da trombeta soar hoje, não tem mais tempo não. Mas por enquanto tem tempo ainda. 5. Qual é a base do trono de Deus? O que significa justiça? E o que significa juízo? Na base da nossa vida deve ser, por exemplo, justiça, só as mulheres. Qualidade de ser verdadeiro e correto, verdadeiro em todas as coisas, justo e imparcial, ter respeito ao direito de cada um. Nós somos imparciais? Nós somos imparciais ou nós somos parciais? O que é uma pessoa ser imparcial? Você não tem lado. Você não tem lado. Por exemplo, quem lidera não pode ter lado. Eu gosto de Paulo, não gosto de Ricardo. O que me falarem contra Paulo, eu apoio. Mas o que falar contra Ricardo, eu não apoio não, porque Ricardo é meu amigo. Eu não estou sendo imparcial. Eu tenho lado. Irmão, tem gente que é parcial.
parcial. O que é parcial? Quando eu gosto, pode falar o que for, eu não acredito. Quando eu não gosto, aí não precisa falar nada, eu invento. Pegue na mão do seu irmão e diga: quem é justo é imparcial. Ou seja, você não tem lado. Você ouve a história, você vê os fatos. E juízo, os homens. É o ato de fazer a coisa. Mas se eu faço a coisa certa na hora errada, tem juízo? Tem gente que faz a coisa certa, mas na hora. E diga, eu vou dizer para os irmãos, olha para mim. A maior dificuldade não é fazer a coisa certa. A maior dificuldade é saber a hora de fazer a coisa certa. Tem gente se acabando fazendo a coisa, mas é fora da hora. Isso a Bíblia chama de quê? Vou ver quem vai ganhar um abraço. Se a Bíblia diz que eu tenho que fazer a coisa certa, na hora certa, isso significa dizer o quê? Não. 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 Sabedoria. Depois do culto eu só venho aqui que eu não gosto. Sabedoria. O que é sabedoria? É eu saber a hora de falar, com quem falar, a hora de chamar atenção, a hora de elogiar, a hora de me afastar, a hora de me aproximar, a hora de estar junto, a hora de sair junto, porque a Bíblia diz que tem tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de chorar, tempo de rir. E como é que eu sei isso? Sabedoria. E quem é que dá sabedoria? O Senhor. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Tem muita gente sem juízo. Fala fora de hora, fala o que não deve, para quem não deve. Falta de juízo. 6. Repita isso comigo para você não esquecer. Quando um crente, servo de Deus, se mistura com o mal, apoia o mal, ele não é súdito. Ou nunca foi, ou deixou de ser. Aí você vê crente, é pastor, porque tem uns crentes que é pior do que o ímpio. Aí eu vou dizer para o senhor, eu não tenho nenhuma amizade com crente, agora tem uns ímpios aí que a gente é amiga, é um em carne, está errado. Não tem como você ser um em carne com quem não tem Deus. Pastor, mas é gente boa. Mas para ter Deus não precisa só ser gente boa, não, tem que nascer de novo. E aí está o problema, querido. Olhe para mim, tem crente na igreja que não vale nada? Tem ou não tem? Mas será que todo mundo não vale nada para tu ter amigo descrente? A gente tem colega descrente. Agora amigo, só quem tem o mesmo Deus que nós temos e pensa do mesmo jeito que pensamos à luz da Bíblia. Porque amigo é diferente de colega. A Bíblia diz, olhe bem, quando eu li aqui um versículo, me parece que foi na semana retrasada, quando Paulo diz, escreve à igreja de Tessalônica, ele diz assim: notai dentre vós quem é rebelde ao que eu falo. Paulo está falando como líder. Notou quem é que quando eu falo não quer obedecer? Notei. Não se misture. Não se misture. Para que ele se envergonhe. Como é que você diz que ama a Deus e anda com alguém que detesta o ungido de Deus? Como é que você diz que ama a Deus e senta na roda de escarnecedor de gente que fala mal do pastor da tua igreja, dos irmãos da tua igreja? Tu é crente coisa nenhuma. Eu tenho até que fazer um apelo para esses crentes para dar oportunidade a eles morar no céu. Aleluia! Ou tu é ou não é, porque senão tu vai perder o tempo. Eu disse um dia desse que não sei se foi aqui ou foi numa congregação. Tem gente que quando Jesus voltar ele vai ver, não bebeu, não fumou, não foi pro carnaval, não foi pro São João, fingiu que era crente, Jesus voltou, nem a festa e nem Jesus. Se tu abandonou tudo para estar aqui, meu filho, entra pela porta. Se tu abandonou o pecado para estar aqui, entra pela porta. Pega na mão do teu irmão e diga: não gostou do meu pastor? Não é meu amigo. Não gostou da minha
igreja, não é meu amigo. Agora olha para o seu irmão e diga: não gostou de você? Não é meu amigo. Ah, mas eu não concordo. Então no final da vida você vai me dizer se você está certo. Quando Jesus voltar, você vai me dizer assim: eu estava errado. Não tem mais jeito. Agora Paulo diz assim, ó: notai dentre vós quem é rebelde o que eu falo, porque rebelde sempre vai ter. Notou? Notei, pastor. Não se misture. Para quê? Para que ele se envergonhe. Você sabe por que tem gente rebelde? Porque tem apoio. Só tem rebelde porque tem apoio. No dia que não tiver apoio, ele se envergonha e pede perdão. Ah, só que a Bíblia diz o seguinte: não negue a fala. Dê bom dia, dê a paz do Senhor. Mas se você perceber que tem algum irmão doente, não ande com ele, não converse com ele, não fique perto dele. E eu vou dizer uma coisa bem forte aqui, fortíssima. Você tem que até que se acertar no banco aí para não cair. Eu vou fazer uma curva brusca. Olha para mim. Crente atribulado é igual bandido profissional. Explico. Bandido profissional rouba, a polícia nunca pega. O bestalhado no primeiro assalto que faz. Olha para o seu irmão e diga: tem gente que já está acostumado a viver essa vida. Mas só que você no primeiro dia fica atribulado e perde a salvação e perde a bênção. Tem gente que acostumou a ser falso, acostumou a viver nessa vida. Fala mal do pastor quando encontra o pastor: meu querido pastor. E Jeová dizendo: nossa. Já você não, você quando vê alguma coisa se trava, se fecha. Já alguém não, alguém consegue ser falso e ficar numa boa. Já você quando ouve alguma coisa errada, você fica doente. Meu Deus, o que é isso? Oh Jesus, tem isso na igreja? Aí alguém está vivendo a vida dele numa boa com a treta e tu está adoecendo. Aí tu escolhe ouvir a palavra ou continuar contra a palavra e perder a tua bênção. O Salmo 97 nos lembra que o mal não tem parte com o Senhor. Como servos obedientes à palavra do Senhor, nossa luta deve continuar para tirar das mãos do inimigo vidas preciosas. Queridos, nós somos irmãos. A gente não pode apoiar ninguém que é contra o nosso irmão. Nós somos servos de Deus. Tu és súdito do mesmo rei. Tem crente aí que eu não sei para que céu ele vai, porque a porta é estreita. E tem crente que não fala nem com o irmão, não senta nem no meu banco que é o irmão. Tu vai para que céu? Qual é o céu que tu vai, meu irmão? Tu não está vendo que isso está errado? É, pastor Marcelo errou. Ele errou. Tu também errou e Deus já te perdoou tanto. Que Deus abra a nossa mente. 7. Diga comigo: o meu Deus é o Altíssimo. Ou seja, Ele é grande. Ele está no céu. Ele está acima de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém pode se comparar a Ele. 8. Como é a manifestação de Deus? Primeiro, Deus é insondável. Não tem como você entender Deus, compreender Deus. Deus está muito além do que nós imaginamos. 2. Olha para o seu irmão e diga: você pensa que Deus está vendo as injustiças e não vai lhe dar vitória? Que Deus é esse? Não descanse, meu irmão, Deus é justo. É, mas estão falando de mim. Descanse, meu irmão, Deus é justo. Mas estão acabando com o meu nome. Descanse, meu irmão, Deus é justo. 3. A Bíblia chama ele de fogo
Tem gente que brinca, irmão, com Deus porque não sabe quem é Deus. Deus é fogo consumidor. Próximo. Está em todo lugar. Todo lugar. Na fornalha, no rio Nilo, na cova, no vale da sombra da morte. Próximo. Deus é irresistível. Sabe o que significa isso? Levanta a mão direita e diga: se Deus quiser operar, ninguém pode impedir. Glória para sempre seja dado em nome de Jesus. Ninguém. Próximo, número 9. Que é sério, né? A Bíblia diz que vão se derreter, vão tornar nada. Muitas pessoas servem a ídolos, ídolos que elas mesmas criaram para si, desenvolveram sua religiosidade em torno deles. Esses ídolos podem ser imagens de escultura que galgaram espaço na fé. Tem gente que adora Nossa Senhora, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, Copo Damião, da Caruru. É imagem de escultura. A Bíblia manda você nem ter e nem adorar. Mas tem mais. Podem representar pessoas que já morreram. Tem gente que morreu, alguém, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu irmãozinho, santo irmãozinho. Tem gente que venera coisas. Tem gente que venera coisas. Por exemplo, existem os ídolos do coração. Quem é esses ídolos do coração? Quando valores pessoais tomam o lugar de Deus e seu culto. Essas vaidades podem ser casa, carro, bens. Meu irmão, tem gente que tem um apego à casa. Tem gente que tem um apego ao carro. Misericórdia. A mulher tem até ciúme. Ele alisa mais o carro do que a mulher. A mulher fica dizendo: se eu fosse um carro. Tem homem, misericórdia. Tem homem que já acorda alisando o carro. E tem uns que faz até com a boca para limpar o para-brisa, meu irmão. Passa perfume e lava o carro e cuida do carro. Tem gente que o carro está acima de Deus. Por incrível que pareça, parece até brincadeira. Tem gente que é os valores e sucesso, status, conquistas. Tem gente que ele divide a glória que é devida a Deus ao sucesso dele, profissional, as conquistas. Isso é ídolo também. Tudo que você tem que dividir culto é ídolo. Só ao teu Deus adorarás. Eu vivo sem carro, mas não vivo sem Deus. Eu vivo sem casa, mas não vivo sem Deus. Eu vivo sem fama, mas não vivo sem Deus. Eu vivo sem você, mas não vivo sem Deus. Então tudo é nada diante de Deus. E tudo é nada diante do que Deus é para nós. Eu adoro, pastor, o meu emprego. Você adora nada, só o Senhor teu Deus adora mais. Eu adoro minha casa. Quando eu estou dentro dessa casa, eu não quero nem sair para lugar nenhum. Até para a igreja é uma luta. Quando eu entro nesse carro, eu esqueço de tudo. Meu Deus, esqueci até do culto. Diga para o seu irmão: tudo que divide a glória dele é ídolo. E ele tira para o seu bem. Todo idólatra fica confuso quando estiverem diante da verdadeira presença de Deus, pois descobrirão que devotaram sua vida valores passageiros que não atravessam a eternidade e não persiste a presença de Deus.
E em último lugar, fala bem forte. Fala isso para alguém que está perto de você. Deus guarda a alma dos seus santos. Deus livra. Muitos de nós têm azedado as suas vidas em ressentimentos e murmurações, em função de injustiças cometidas a nós. Todavia, é consolador saber que o Deus Altíssimo, justo juiz, julgará a nossa causa, senão agora, no dia de seu retorno triunfal à volta de Cristo. Nenhuma injustiça cometida ficará sem o seu devido julgamento da parte de Deus. Ele é quem guarda as nossas almas. Isto quer dizer que Ele nos protegerá dos outros, mas também de nós mesmos, porque o mal também habita em nós. Diga comigo, às vezes, o maior sabotador de nós mesmos somos nós. Vou lhe dar um exemplo. Você acorda todo feliz, aleluia, é hoje. Daqui a pouco sua mente lembra de alguma coisa ruim que aconteceu. Ele joga para baixo. Precisou de alguém? Você vê. Sim ou não? E aí tem Satanás também. Às vezes você está todo feliz, daqui a pouco Satanás lhe lembra de um erro que você cometeu. Aí eu queria que você ficasse em pé e cantasse comigo assim: de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ouvir acusações de quem? Do vil tentador. Lembranças do passado vêm